Então, eu vou falar um pouco só sobre, antes de responder perguntas, vou falar um pouco só sobre um comentário que eu vi no YouTube. Eu não sei se a pessoa está assistindo, eu não tenho acesso ao YouTube aqui, as perguntas que são colocadas lá. Mas eu vi que houveram algumas perguntas e uma delas era sobre a questão do sofrimento. Eu achei essa pergunta bem... Não foi bem uma pergunta, foi mais uma colocação, uma opinião. Mas eu achei importante a gente abordar isso, porque é algo que pode passar na nossa mente. Como se esse ensinamento de que o samsara é sofrimento do Buda, ele fosse algo negativista, ele fosse algo negativo, uma perspectiva negativa perante a vida, perante a existência. Então a pessoa colocou assim que nós não devemos habitar o negativismo, nós precisamos habitar positivismo, a gente precisa estar positivo. Então, acho que todo professor espiritual vai concordar. Não, a gente, no budismo e em qualquer tradição espiritual que quer buscar uma transformação, a gente precisa criar uma inspiração, a gente precisa criar uma motivação, um estado mental positivo. Mas isso não nega a natureza das coisas. Por exemplo, se nós temos, no mundo a gente experiencia muito isso. Se um amigo nosso está num relacionamento difícil, um relacionamento complicado, em que a outra pessoa trai, a outra pessoa trata mal, a outra pessoa... a gente vê que aquilo não faz bem àquela pessoa. Então, nós como amigos, o que nós... Assim, é claro que a gente... Se a gente vai interferir ou não é outra história. Mas se essa pessoa nos pergunta, o que você acha que... Você acha que é positivo isso, esse relacionamento? Então, a mesma coisa a gente deve... se alguma pessoa pergunta pra gente, eu acho que a gente precisa ser sincero. Eu acho que a gente precisa ser verdadeiro. Então, o relacionamento com o samsara é a mesma coisa. O relacionamento com o samsara, a gente precisa ser verdadeiro para com ele. A gente não pode... Não é que não pode, mas a gente falha se a gente negar a natureza traiçoeira desse relacionamento. Que esse relacionamento, que o samsara nos trai a todo momento. A gente vê esse caso dessa entre tantas que esse planeta viveu epidemias. Como é traiçoeira a existência. A gente não sabe se próxima semana nós vamos estar aqui juntos. Ou seja, será que a gente é negativista negar isso? Eu não vejo dessa forma. Então, é mais... eu vejo como realista, eu vejo como uma perspectiva sincera, sem querer pintar de uma cor ou de outra, seja ela de branco ou negro, mas o olhar sincero, sem querer interferir para a realidade. Então, é essa perspectiva que a gente está buscando. É um olhar sem óculos colorido, seja azul, seja vermelho, amarelo. A gente quer olhar lúcido, a gente quer olhar claro a natureza das coisas. E o que o Buda convida é esse olhar. Quando o Buda fala para a gente testar o ensinamento, ele está dizendo isso. Tire todas as camadas de interferência e teste você mesmo. Tire toda a camada de interferência, seja ela de respeito por autoridade, seja ela de obediência, seja ela de o que quer que seja. Tire todas essas camadas e veja por si mesmo. Observe o samsara, observe o ensinamento por si mesmo. Aqui, no nosso caso, é a mesma coisa. A gente precisa observar por nós mesmos se é verdade ou não o que o Buda ele coloca, né, como o samsara, como permeado de sofrimento. Então, é algo que é um ensinamento que a gente precisa passar um tempo contemplando esse ensinamento. Ele não é algo leviano.
Ele não é algo que a gente vai fazer uma conta e chegar a um resultado. É algo que a gente precisa contemplar. E a gente precisa contemplar também. Enquanto a gente está contemplando, a gente precisa ir checando a nossa vida. Como funciona, por exemplo, se a gente mantém uma outra perspectiva. Uma perspectiva que não, que o mundo é arco-íris mesmo, e flores. Então, a gente precisa observar como que a nossa prática espiritual caminha com essa visão. Como caminha o nosso caminhar na espiritualidade dessa forma. Eu acho que pode haver o caso de a gente praticar uma espiritualidade. Às vezes tem um autor que ele lançou um livro, Modernismo Budista. Que é uma sacada não, é uma coisa real que existe no Ocidente. É um modernismo budista que ele quer adaptar o budismo para a nossa vida mundana. Então ele quer trazer o budismo, assim, é como se a gente tem esse discurso no Oriente, no Ocidente, né? A minha espiritualidade. Agora eu vou cuidar da minha espiritualidade. É como se fosse, agora eu vou cuidar do meu corpo, eu vou na academia, eu vou cuidar da minha espiritualidade, eu vou meditar, aí vou cuidar da minha nutrição. Ou seja, a gente está trazendo essas coisas para a nossa vida e encaixando elas na nossa existência samsárica, né? A forma como a gente está buscando aqui, com um caminho para a liberação, é um pouco diferente. A gente está buscando integrar a nossa vida com uma filosofia. A gente está buscando integrar a nossa vida com um conhecimento que é prático, que vem junto com prática. Então, é um pouco diferente. Assim, se a gente entrar no âmbito da espiritualidade com uma busca de apenas felicidade, e isso não é algo novo. Assim, meu professor mesmo, ele ensinou, quando ensinou esse tema, ele disse assim que no Ocidente teve um mestre que estava ensinando, provavelmente era um dos mestres dele, do John Rinpoche, que ensinava muito no Ocidente. E ele disse que enquanto estava ensinando o sofrimento do samsara, teve uma pessoa que levantou a mão e disse, por favor, vem para cá para ouvir de felicidade, troque de tema. Você só está falando de sofrimento, então me fale sobre felicidade, me fale sobre alegria. Vim para cá para ouvir sobre isso. Então, ou seja, não é algo inesperado que a gente encontre esse tipo de reação em nós. E é normal, né? E também, assim como se fosse quando a gente estivesse tomando um remédio, assim, quando crianças, e a gente quer um remédio que seja gostoso de tomar, né? A gente não quer um remédio amargo. A gente quer um remédio que entre gostoso e que sacie como um alimento, assim. Mas aqui a gente tá tentando entrar num... A gente tá como se estivesse tomando a pílula para sair da Matrix, né? Então é uma coisa radical, é uma revolução. Não é uma coisa, não é uma coisa pacífica. O Buda Dharma não é uma coisa muito pacífica em nós, eu acho. É pacífico, mas ao mesmo tempo é revolucionário. É grandiosamente transformador. Então, tudo que é de grande transformação causa muita resistência. A gente vê isso na história. Todo transformador, ele viveu muita resistência. Então, assim também é o Buda Dharma no nosso organismo mental, na nossa ele vai de encontro ao que a gente está buscando como um conforto. Então, bem, não há muito o que dizer sobre isso, mas o que a gente pode fazer é continuar contemplando. Como Irani perguntou na última sessão, como adentrar o Dharma. Eu comentei sobre contemplar. Contemplar é uma forma e a gente gerar mérito para entender o Dharma, porque quando a gente não tem mérito, a gente não entende. Então, aí as práticas de geração de mérito são muito importantes.
como recitar mantras, recitar sutras, recitar preces, preces de aspiração, fazer oferendas, aí seja ela como for, ser generoso na vida. E fazer oferenda, pode ser fazer oferendas no altar, pode ser doar alimentos, pode ser o que quer que seja. Ou seja, as ações virtuosas, como ser generoso, ser paciente, ser disciplinado, diligente, concentrado, contemplar sabedoria. Então, todas essas coisas elas vão fazendo que a gente crie um campo de mérito que faz com que a gente comece a olhar o Dharma e simplesmente ver com o tempo. Não sei, não vou dizer isso que eu não estou nesse ponto, mas eu diria que pouco a pouco eu senti um pouco disso, assim, nesses 10 anos que eu estive praticando de uma maneira mais diária e permanente, assim, mais constante. Então, eu acho que por conta da acumulação de mérito, a acumulação de mérito faz com que a gente começa a ver o lado desse revolucionário. A gente começa a ver o que esse revolucionário está querendo falar para a gente. Então, antes, a gente estava muito no outro lado. Então, eu pelo menos, talvez me coloco assim, eu não estava vendo o benefício da revolução, eu não estava entendendo os propósitos, seus métodos. Então, a geração de mérito faz com que a gente se alinhe mais, ou não só se alinhar, mas se abrir mais. A gente se abre mais. E então a gente é capaz de entender melhor. Não só o Buda Dharma, mas qualquer coisa, eu diria assim. Acho que os véus de ignorância vão vão se dissipando. Onde havia uma grande neblina, aí a gente começa a enxergar melhor. Mas eu não sei para quem que eu estou falando isso, porque aqui eu vejo muitas pessoas já bem caminhadas nesse aspecto. Então, mas assim, eu acho que se houver alguém para quem isso valha, então a gente caminha assim, com as duas asas que nos fazem voar, que é a geração de mérito e sabedoria. Mérito, aí vem todas essas coisas como recitar, doar, ser generoso, ser bondoso, não revidar o mal causado, e etc. Tem tantas formas. Né? Assim, no passado se copiavam os textos à mão, então eles copiavam os sutras à mão. Tenho amigos que ainda fazem isso hoje. Tem uma amiga chinesa que ela fica copiando os sutras, então ela gosta de copiar os sutras, ou seja, pratica como se praticava 2000 anos atrás. Então eu acho interessante que ainda tem gente que faz isso. E à mão, assim. E aí, como no chinês aqueles caracteres fica bem bonito. E então, por que se faz isso? Porque a gente fica vendo, né, aquele ensinamento, né? Fica passando na nossa mente. Mesma coisa é a recitação. A recitação ela faz isso, né? Ela faz com que a gente fique habitando a nossa mente com aquele ensinamento. Ele faz com que a nossa mente fique cada vez mais permeada, assim, pelo menos das palavras. E aí o significado ele vai agindo naturalmente. O significado ele vai, como é verdade, como o significado é verdadeiro, então naturalmente ele vai corroendo a ilusão. Então o sentido de recitar sutras, como por exemplo na nossa tradição a gente recita o sutra do Prajnaparamita todos os dias. A gente não entende. A gente não entende o Prajnaparamita assim, emocionalmente. A gente experiencia um eu. A gente experiencia alguém que está fazendo algo. A gente tem, por exemplo, apegos, medos, receios. A gente tem expectativas, etc. Isso é um sinal de que a gente não está nesse reino do Prajnaparamita. Mas a gente recita todos os dias. Por quê? Porque aquela verdade ir nos tocando. Primeiro na nossa mente de novo, de novo, de novo. Até que aquilo vai começando a ficar no inconsciente mais presente.
E muito da nossa existência é condicionada pelo inconsciente. Então, a recitação de sutras, ela tem esse sentido de povoar o nosso inconsciente de verdade, de virtude. Então a gente faz isso quando a gente recita os textos. Os mantras também. E tem várias práticas virtuosas que a gente pode fazer, assim, como juntando a recitar, contemplar. A gente pode traduzir também ensinamentos que a gente possa traduzir. É uma coisa, um excelente treino. Até mesmo coisas que já foram traduzidas, porque faz com que a gente encontre as nossas dúvidas. Quando a gente pode, por exemplo, pegar um ensinamento em uma língua que a gente conheça e trazer para a nossa língua. Aquilo faz com que a gente encontre assim, opa, peraí, é assim? Ou a gente começa a encontrar os nossos pontos de dúvida. E é uma coisa que beneficia muitos outros, né? Beneficia a comunidade, beneficia a sangha. Então, outras coisas, peregrinações. Uma coisa que às vezes a gente pode pensar, uma curtição como peregrinar, coisa boa, mas é uma grande prática espiritual. O mestre Chatrao Rinpoche, grandíssimo mestre desse século passado, que chegou até esse século nosso, né, também, viveu mais de 100 anos. O mestre dele falou para ele: você pode escolher duas coisas, ou você faz milhares de prostrações para purificar o karma, quando ele estava começando, né, a praticar, jovem, ou você faz peregrinações em todos os lugares sagrados, mas caminhando. Você vai caminhando para eles. E aí ele fez assim, ele caminhava para os locais sagrados. Ele saía caminhando com a mochila nas costas, fotos muito muito bonitas dele, assim, com a mochilão nas costas, e bem antigas. E ele saía caminhando nos locais sagrados do Tibete, ia para os vários locais naquele grande país, assim, saía caminhando. E ele se negava a entrar, a pisar o pé na casa das pessoas. Então ele viajava como um verdadeiro andarilho, um verdadeiro vagabundo, assim, um vagabundo espiritual, né? Em que ele não aceitava nem uma cama, assim. Ele não aceitava muito conforto, ele não entrava na casa das pessoas. Então ele mantinha uma prática muito pura, né? Não é à toa que ele é muitíssimo respeitado entre todas as tradições do budismo tibetano. E na nossa tradição, esse hábito de fazer peregrinações também vem como uma inspiração também de Chatrao Rinpoche, vem como inspiração também de Trukshig Rinpoche, que foi um dos mestres Santat Gyalndrup. Então, de fazer koras, outra coisa, fazer circumambulações em locais sagrados, circular locais sagrados recitando mantras. A gente logo em breve vai ter uma estupa aqui na linhagem, lá em Uberlândia, né? Então é uma excelente prática circumambular, porque a gente está em ação e a gente está caminhando, está recitando mantras, recitando preces. E é uma excelente prática para a gente levar a nossa prática do Bodhisattva para a nossa vida diária, porque circumambular, caminhar, tem outras pessoas, tem animais no caminho, insetos, etc. A gente tem que estar atento. Então a gente faz com que cria uma ponte entre a prática sentada, que a gente está aqui parado, não tem ninguém incomodando a gente, não tem ninguém, nenhum obstáculo, com a prática no mundo, que é a prática do Bodhisattva de estar ajudando as pessoas em meio ao mundo, esse mundo cheio de interferências, cheio de distrações e etc. Então, eu aprendi a gostar muito de fazer circumambulações. Quando eu cheguei em Bodh Gaya, foi o primeiro local budista talvez que eu fui, dos locais bem importantes para mim. Não sei se foi o primeiro, mas aí eu conheci um praticante do Zen americano, e ele dizia, olha, eu falei para ele que estava vindo do monastério Zen, que é onde eu praticava. E aí ele falou, olha para essas pessoas, ficam aí caminhando, recitando mantra com a cabeça em qualquer lugar. Ele criticou assim essa prática. Eu estava abordando ela naquele momento, então eu não conhecia ainda para poder falar bem ou mal,
Mas eu achava as pessoas muito devotas que estavam fazendo isso, os tibetanos recitando, circumambulando o Mahabodhi Temple, o templo Mahabodhi, onde o Buda se iluminou, né, na árvore Bodhi, que essa que está lá é já uma ancestral, né, uma descendente da árvore Bodhi, onde o Buda sentou. Mas depois, quando eu comecei a fazer essa prática, eu comecei a ver o valor dela também. E, bem, todas essas práticas, a gente tem várias formas de praticar o Dharma. A gente pode ir conversando outras que vierem à mente, assim eu posso vir trazendo aqui, porque é bom a gente diversificar também.